Quarto ano, olá quarto ano. Nós temos aqui então mais uma videoaula do manual de matemática de vocês. Abram para mim lá na página 60. Nós vamos começar hoje temperatura e pesquisa. Então prestem atenção, nós vamos fazer a leitura e vocês vão preenchendo aí em casa o manual de vocês, ok? E depois nós vamos realizando as atividades. Então vem comigo. Medida de temperatura. Prestem atenção na situação em que nós temos aí. Emília estava ansiosa para entrar na piscina. Mãe, posso entrar na piscina? Sim, filha. Hoje está fazendo calor. Veja a temperatura marcada no termômetro. Mãe, para que servem os termômetros? Então, deem uma olhadinha aí no manual de vocês, o termômetro. Nós temos os números. Nesse termômetro nós estamos marcando do 0 até o 40. E se vocês prestarem bem atenção, nós temos uma listinha vermelha, que ela vai subindo conforme a temperatura para indicar qual é a temperatura. Você saberia responder a pergunta da Emília? Para que serve o termômetro? Me responda. A mãe de Emília explicou a ela que o termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura. No Brasil, as medições de temperatura são feitas em graus Celsius. E a gente contém esse símbolo aí para graus Celsius. A bolinha e a letrinha C de Celsius. Veja abaixo alguns tipos de termômetro. Então, olha aqui. Nós temos esses tipos de termômetro. Tem mais também, tá? Esses são os exemplos que nós temos aqui. Você sabia? Celsius foi o cientista que desenvolveu o modo como medimos a temperatura. Por isso, a homenagem a ele. Atividade 2. Você já viu alguns dos termômetros apresentados? Qual é o uso de cada um deles? Converse com seu professor e colega. Como nós não estamos aqui na escola, então nós vamos conversar aqui, eu e você, ok? Então me digam, para que servem esses termômetros? Eles servem para medir a temperatura dos alimentos, do corpo e do ambiente, cada um para uma finalidade. Número 3. Na cena inicial da página, qual é a temperatura marcada no termômetro? Então, voltem lá em cima no desenho da conversa da Emília e da mãe dela. Descobriram qual é o grau que está sendo marcado naquele termômetro? Completem aqui embaixo. Olha bem, hein? Isso, 37 graus Celsius. Como a gente escreve isso? Presta atenção. Desta forma, o número e o símbolo de graus, ok? E vamos para a página 61 para treinarmos um pouco. 4. Antes de entrar na piscina, Emília lembrou que quando está com febre, a mãe dela usa um termômetro para medir a sua temperatura. Veja abaixo alguns termômetros com indicações de temperatura do corpo humano e registre-as. Então, vocês vão observar aqui os termômetros que nós temos e vão marcar para mim qual é o número que ele está marcando, qual é essa temperatura. Façam isso na atividade A e B. E na atividade 5, após sair da piscina, Emília olhou para o termômetro e notou que a temperatura tinha mudado para 34 graus Celsius. Marque essa temperatura no termômetro ao lado. Então, vocês vão pintar essa faixinha branca de vermelha até atingir essa temperatura. Prestem atenção, os números estão marcados aqui, mas ele está pulando de 5 em 5. Então, nós vamos lembrar igual a atividade da reta numérica.
Cada tracinho vale de 1 em 1. Então, nós vamos aumentando até chegar na temperatura de 34, a qual eu preciso, ok? Pintando, então. E nós vamos fazer as correções. Vamos ver se vocês acertaram. Atividade 4, letra A. A temperatura ideal do corpo humano é 36 graus Celsius. A letra B, vamos ver se vocês conseguiram ver direitinho quanto esse termômetro estava marcando. Se a temperatura do corpo atingir 38 graus Celsius, sabemos que possivelmente a pessoa está com febre. E na número 5, vocês têm que pintar até o número 34. Então, vai começar lá embaixo no 0 e vai subindo até chegar no risquinho do 34. Assim, olha. Deu para entender? Espero que vocês tenham acertado. E continuando, agora nós vamos fazer comparação de temperatura. Então, olhem lá. Emília adorou brincar na piscina. Quando saiu de lá, pediu à sua mãe que fossem mais vezes ao parque aquático. Filha, nem sempre é possível vir ao parque aquático, pois às vezes está frio. É verdade, mãe. Semana passada estava bem mais frio que hoje. Vira a folhinha para mim. Na página 62, exercício 6. Observe o termômetro ao lado, a temperatura que fazia na cidade de Emília na semana anterior. Então, olhem aqui no termômetro, sigam a listinha vermelha e vejam que número ela está marcando. Letra A. Escreva a temperatura abaixo. Então, marquem qual é essa temperatura que está marcando no termômetro. B. Ao comparar o termômetro ao lado com o da página 60, você constata que a temperatura da semana anterior, a ida ao parque, estava mais alta ou mais baixa? E me respondam por quê. Letra C. Qual é a diferença de temperatura entre os 2 dias? Então, vocês precisam fazer o cálculo para ver qual é a diferença. Ou podem fazer de cabeça também, rapidinho, tranquilo. E marquem na linha da letra C a diferença dessas temperaturas. Na atividade 7, Emília lembrou que em sua cidade a temperatura muda muito. Observe a seguir alguns termômetros marcando a temperatura da cidade de São Paulo. Circule de vermelho o termômetro com a temperatura mais quente e de azul aquele com a temperatura mais fria. Então, nós temos 3 termômetros para vocês analisarem. De vermelho, a temperatura mais quente. De azul, a temperatura mais fria. Observe a posição do 0 nos termômetros e as temperaturas marcadas na atividade anterior. Então, olhem o 0 e quanto foi marcado. O que você conclui? Então, comparem aí para mim esses termômetros, observem bem a marcação do 0 e a temperatura que está marcada neles. Prestaram atenção? Quanto mais quente está, mais longe do 0 graus Celsius é a nossa temperatura. E quanto mais frio está, mais próxima do 0 ela fica. Você percebeu? Quanto mais fria a temperatura, mais próxima do 0 está a sua medida. Grifem o quadro. Para comparar as temperaturas, analisamos sua medida. Quanto mais longe do 0 graus Celsius estiver, mais quente estará a temperatura. E quanto mais próxima do 0 estiver, mais fria estará a temperatura.
Grifem o quadro azul também. Passando para a página 63, vamos ver se vocês entenderam então, ok? 9. Veja algumas medidas de temperatura na cidade de Emília durante uma semana e em seguida responda as questões. Então, olha aqui, nós temos os dias da semana. Segunda, 24 graus Celsius. Terça, 20 graus Celsius. Aí temos quarta, quinta, sexta e sábado e domingo com as temperaturas cada um do seu dia. Respondam para mim. Letra A. Qual dia da semana foi mais quente? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, sábado, domingo? B. Qual dia da semana foi mais frio? Comparando as medições de segunda a terça, observamos que a temperatura aumentou ou baixou? Faça um X na resposta correta. Letra D. Qual será a temperatura se no sábado ela baixar 2 graus? Então, olhem lá a temperatura do sábado. E se ela baixar mais 2 graus, para quanto ela vai? E letra E. Qual será a temperatura se na quinta-feira ela aumentar 4 graus? Coloquem para mim na linha. Na atividade 10, como é a temperatura em sua cidade? É sempre quente, sempre fria ou muda muito? Respondam. 11. Como está o tempo hoje? Esse dia que você está fazendo essa lição. Qual é a temperatura agora? Vocês podem consultar no celular, que também tem sempre um termômetro no celular. Um marcador de temperatura, perdão. Como podemos descobrir essas informações? Então, conversem aí com o papai e a mamãe de vocês e respondam para mim. Podemos corrigir? Então, vamos ver se você acertou. Letra A. Acertou quem respondeu? Sábado. Letra B. Acertou quem respondeu? Quarta. Letra C. A temperatura baixou. Letra D. Será de 32 graus Celsius. Letra E. 38 graus Celsius. A número 10 vocês vão responder. E a 11, conforme o dia que vocês estiverem fazendo a atividade. Próxima página, 64. Nós temos aqui na 64 outras leituras. Então, eu quero que vocês façam a leitura da página e respondam as perguntas, ok? Podem conversar aí com a mamãe e o papai de vocês para responder a 1 a 2. Tudo bem? Reflitam bem para responder. E o restinho desse exercício na página 65, vocês precisariam se reunir com um colega para pensar em outros problemas que envolvem animais de estimação. Como nós não estamos em sala de aula, vou pedir para vocês realizarem essa atividade no caderno, marcando lá, manual, página 65, exercício 4, e respondam para mim essa questão lá. Conversem em casa com o papai e com a mamãe. Escolham a que, na opinião de vocês, merece maior atenção e elaborem uma campanha para informar e sensibilizar as pessoas sobre o tema escolhido. Então, vocês vão fazer para mim um pequeno texto sobre esses pontos. Vocês vão escolher um desses pontos que vocês vão marcar, um desses problemas que precisam ser resolvidos para animais de estimação. Escolham um e montem para mim, tipo uma campanha. O que vocês fariam para informar as pessoas dessa questão que você está levantando?
tá? Um exemplo, se vocês achassem que os animais precisam ter mais atenção na parte de abandono nas ruas de casa, tem muitos animais de estimação que são perdidos, ficam soltos na rua, então vocês poderiam achar um jeito, uma fórmula ou fazer uma campanha com cartazes para informar e sensibilizar as pessoas sobre isso, tá? Essa foi um tema. Vocês vão inventar outro, vão pensar em outro, conforme a problemática que vocês vão pensar e escolher aí no exercício 4. Nós corrigimos assim que nós voltarmos, ok? Bom estudo para vocês. Até o próximo vídeo com mais atividades. Beijo!